O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e de São Paulo. A antífona da entrada de nossa celebração de hoje diz assim: Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue. Beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. De fato, São Pedro e São Paulo foram estes homens que, com seu próprio sangue, regaram o chão, a terra sobre a qual Cristo quis edificar a sua igreja. Nós bem sabemos que São Pedro foi o apóstolo dos judeus. Ele esteve mais junto aos judeus. E São Paulo foi o apóstolo das nações pagãs. Os dois, contudo, são colunas de uma só igreja de Cristo. E ambos sofreram o martírio em Roma durante o tempo de Nero. Para falarmos sobre o sentido do Evangelho de hoje, é importante conhecer um pouco da história da solenidade de hoje. Ela é muito antiga. Para que vocês tenham uma ideia, ela é mais antiga do que a celebração mesma do Natal. Ela remonta ao 3º século de nossa história. Por volta do ano 260, 268, o imperador Valeriano promoveu uma grande perseguição aos cristãos. Para preservar os corpos de São Paulo e de São Pedro, os cristãos levaram as suas relíquias para o lugar onde hoje em Roma se encontra as catacumbas de São Sebastião. E ali, durante os séculos, se continuou a promover esta celebração, esta memória dos apóstolos Pedro e Paulo. Sabemos bem que depois, no período de Constantino, que reconheceu o cristianismo como igreja oficial, os corpos de Pedro e Paulo foram levados para onde hoje se encontra a Basílica de São Paulo, fora dos muros, e onde se encontra a Basílica de São Pedro, que nós estamos vendo atrás nesse vídeo como um pano de fundo. Hoje, nós celebramos o primado de Pedro. Pedro, que para nós também é o sucessor dos apóstolos, que é o Papa, o Sumo Pontífice, hoje Papa Francisco. É em comunhão com a Igreja que nós refletimos o Evangelho de hoje. Vamos então à reflexão do Evangelho. No Evangelho, Jesus se encontra em Cesareia de Filipe.
E neste lugar, ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles deram as respostas que escutavam naquele tempo. Uns diziam que era o João Batista, outros diziam que era Elias, Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus perguntou-lhes a eles mesmos: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então responde: tu, Senhor, és o Filho de Deus vivo. És o Messias, o Cristo, o ungido, o esperado. Neste momento, Jesus diz a Pedro: Pedro, não foi nem sangue nem carne, assim diz o texto original. O nosso texto, essa tradução litúrgica diz: não foi um ser humano que te revelou isso, mas quem? Quem revelou? O Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Nesta leitura repousa o sentido do primado de Pedro que hoje nós celebramos. Vejamos bem, irmãos e irmãs, o sentido profundo, teológico da celebração de hoje. Pedro tem este primado não de um modo político, como muitos dos grandes deste mundo buscam sustentar o seu poder. É um poder que é concedido por Deus. E é um poder que não sacraliza este homem que é Pedro. Pedro continua sendo um homem simples, pobre, frágil. É nessa fragilidade que o Senhor escolhe a Pedro. Assim como havia escolhido Paulo na sua fragilidade. Quem era Paulo? Aquele que perseguia os cristãos. Quem foi Pedro? Aquele que negou a Jesus. Pois bem, a estes homens Deus quis construir e edificar a sua igreja. E a este Pedro, em sua fragilidade, que ele concede as chaves do reino dos céus. Tudo que ele ligar na terra será ligado nos céus. Tudo que ele desligar na terra será desligado nos céus. Mas este poder, não é dado como um poder de um déspota ou de qualquer um outro autoritário que usa do poder ao seu bel prazer. É um poder que vem para servir. Porque ele é concedido pelo Mestre, é concedido por Jesus. Tanto é que na solenidade de hoje celebramos o martírio de Pedro e de Paulo. O primado deles é o primado do amor. É por isso que o Papa Francisco diz que ele é o bispo de Roma, que preside a igreja na caridade, no amor. Nós, hoje, somos também convidados como discípulos a sermos enviados, a sermos apóstolos do Senhor. Com este primado da caridade que vem de Pedro e que é concedida a toda a igreja. Sejamos nós, também como Pedro, apóstolos e apóstolas, discípulos e discípulas do Senhor. E como Pedro e Paulo, dispostos a darmos nossas vidas pelo amor de nossos irmãos e irmãs. Amém.